levantar mais uma vez só para orarmos a Deus e para que Deus possa continuar falando em nossos corações. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos te louvar e agradecer ao Senhor. Obrigado, Senhor Deus, que o Senhor possa ter recebido toda a adoração, nosso louvor, pela canção que acabamos de cantar. Senhor, é difícil realmente, uma canção muito forte que nós acabamos de cantar. Se nós pudéssemos verdadeiramente abrir mão de tudo que nós e realizar aquilo que é a vontade do Senhor, mas eu seria hipócrita se falasse que faço tudo isso, mas não faço. Mas eu quero me esforçar, Senhor, na tua caminhada, no teu ser. Por isso, perdoe e tenha misericórdia de nós, da tua igreja, Senhor. Porque nós estamos aqui por tua causa. Nós estamos aqui, Senhor Deus, porque tu és Deus sobre a nossa vida e que o Senhor reina nos nossos corações. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Glória a Deus. Amados, abram a Bíblia aí no livro de Marcos, no capítulo 3, versículo 31 a 35. Hoje nós vamos aprender, nós vamos meditar na palavra de Deus com o tema A Família de Jesus. Encontraram? Marcos, no capítulo 3, versículo 31 a 35, diz assim, amados irmãos, então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus. Ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao seu redor e lhe disseram: a tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Jesus respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Aleluia, glória a Deus. Amados, para o conceito de família, né? A família de Jesus. Sabemos que o conceito de família é o quê? Pai, mãe, filhos, né? Os filhos se casam, o casamento gera uma outra família. Mas para gerar uma família, homem e mulher se relacionam sexualmente. Através da relação se dá uma outra família que você tem que constituir. Agora, com Jesus Cristo foi diferente. Tá? Ele nasceu do sobrenatural e do poder do Espírito Santo. Vamos ver o relato desse nascimento em Mateus, no capítulo 1, versículo 18 ao 25. Vou ler rapidamente. Olha só. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendeu anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonhos e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho e lhe pôs o nome de Jesus. Amém? Amados, olha só.
Segundo historiadores, nos livros apócrifos, falam a morte primeiro de José. Falam de José, quer dizer, que Jesus José morreu, Jesus tinha mais ou menos por volta de 18 a 20 anos, segundo os historiadores. Por isso aqui, quando nós lemos Marcos capítulo 3, 31 a 35, não faz relação ao nome de José. Já começa falando com Maria e seus irmãos, está ali, certo? Então, segundo ali os historiadores, aqui há uma dúvida entre um e o outro, porque falam que José teve 4 filhos e 2 filhas. Agora, se foi com Maria, uns falam que foi com Maria e outros falam que não foi. Alguns falam que José era viúvo, já porque Maria é prometida, recém-casada com José, ele era viúvo e tinha esses filhos. Amados, seguinte, isso são relatos históricos, tá? Lindomar, eu não ponho meu coração nisso todo, se é verdade ou não, mas são relatos. Mas o que está na Bíblia Sagrada, esse eu ponho de todo o meu coração e acredito. Tanto se na Bíblia, olha só como eu creio na palavra, se na Bíblia fala que foi um sapo que engoliu o profeta Jonas, eu acreditaria. Que é coisa impossível. Um sapo engoliu o homem, mas eu acreditaria, se estivesse escrito na Escritura Sagrada. Agora, nos outros livros, põe dúvidas, posso ler, e algumas coisas encaixam. Você quer ver como encaixam? Em Marcos, no capítulo 6, no versículo 3, olha só o que diz. Marcos, capítulo 6, versículo 3, diz assim, Marcos 6, 3. Olha só, é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? 4. Não estava aqui conosco as suas irmãs e ficavam escandalizadas por causa dele. Aqui está falando de Jesus. É este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Então, José tinha os 6 filhos. Tá vendo? A Bíblia fala aqui que Jesus tinha esses irmãos, certo? Então vamos lá. Agora olha só, a Bíblia, irmãos, a vida de José, pouco se fala, pouquíssimo mesmo se fala, procurar saber sobre a vida dele. Mas, como a Bíblia fala assim, José, o Espírito Santo falou assim, até que Jesus nascesse, ele não se relacionou com ela. Algumas versões falam, ele não a conheceu. Esse não a conheceu, esse não é essa relação, é sexo mesmo, irmão. José não teve sexo, porque ele era um homem justo, temente a Deus, obedeceu à vontade e fez aquilo que Deus pediu para ele. Mas agora depois, o que vocês acham? O homem que teve 6 filhos, seja correto ou não, gostava da coisa, né? É um homem que gostava da coisa. Agora, alguém falar que Maria morreu virgem, aí já é complicado acreditar nisso aí. Que Maria morreu virgem. Porque José, depois que Jesus nasceu, irmãos, a graça, a bênção de Deus estava no casamento. E ele era um homem casado, abençoado por Deus, justo. Maria, uma mulher abençoada por Deus também. E ela, José, deve ter procurado ela e falado, vamos ter esse atraso dele. Porque eu esperei um tempo, ainda nós fomos para Belém, certo? Porque queriam matar o nosso filho. Aí depois fomos para Nazaré, procurar lá, aí até nós encaixar, mas agora já era hora. Maria, vem cá. E aí sim, agora falar que Maria morreu virgem, eu só estou conjecturando um pouco da história do homem justo, José. E outra, Deus abençoou o casamento, então ele estava
E Maria não deixou de ser pura, mesmo relacionado com José. Não deixou. Continuou sendo aquela bendita. E tudo que envolve esse Jesus Cristo, tudo que envolve nosso Senhor Jesus Cristo, envolve o sobrenatural e envolve fé. Porque olha só, José é pai adotivo de Jesus. Maria, a mãe de Jesus. Jesus Cristo, Salvador de José. Jesus Cristo, Salvador de Maria. Que coisa é essa? Fica aí, é por isso que muitos cientistas não querem ler, não querem, porque envolve fé. Como? O menino na barriga é Salvador dela. O cântico de Maria, ela mesma fala: meu Deus, o meu Salvador. E Jesus, olha só o que Jesus fala depois. Jesus ele fala assim, ó, olha a declaração de Jesus Cristo, João 6,36. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E no versículo 40 do capítulo 6, Jesus continua falando: porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então Jesus afirma que ele veio do céu. Jesus afirma que ele é Deus. Eu e o Pai somos um. João capítulo versículo 10. Eu e o Pai somos um. É sobrenatural. Tudo que envolve Jesus envolve fé. Por isso, a resposta sobre a família de Jesus é: minha família é todo aquele que faz a vontade de Deus. Essa é a minha família, é todo aquele. E Jesus, dizendo isso, irmãos, olha, ele não respeitou a família terrena. Ele não. Porque em Lucas 2, 51 e 52, falava que Jesus crescia em estatura, tanto em graça diante de Deus e dos homens. Tanto que naquele episódio que vocês lembram, Jesus tinha 12 anos, foram para a festa da Páscoa, ali, os pais, e depois que voltaram, e Jesus ficou lá em Jerusalém. Aí eles foram procurar e não acharam, voltaram lá depois de 3 dias, acharam Jesus com os mestres. Jesus estava ensinando os mestres com 12 anos, e eles chegaram e falaram para Jesus. A Maria falou: filho, por que você ficou e tal? Ela falou: mãe, não sabiam que eu estava tratando das coisas, dos assuntos do meu Pai Celeste, Pai? E a Bíblia relata que Jesus obedecia a todos que tinham que obedecer. Por isso ele era visto por graça diante dos homens e diante de Deus. Ele obedecia. Ele não me respeitou, mas não deixou a sua autoridade. Por isso ele fala: a minha família é todo aquele que faz a vontade de Deus. Agora, olha só, José, né, tinha que ser salvo. Aí tem que ser salvo por Jesus. Porque a Bíblia fala, Romanos 3, 23, a Bíblia fala: porque todos pecaram, eles excluídos são da glória de Deus. João, quando viu Jesus Cristo, em João 29, ele aponta assim para Jesus, ele aponta e fala assim para os discípulos dele: olha lá, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, apontando a Jesus Cristo. Então, nessa noite, amados, vou colocar 3 questões que nós vamos para nós analisar. Primeira, como faço parte da família de Jesus. Segunda, como eu faço a vontade de Deus. E a terceira que benefícios tenho em fazer parte da família de Jesus. Porque nós, seres humanos, sempre tem que ter alguma coisa para ganhar. Se vamos fazer parte de Jesus, tem que ganhar alguma coisa. Você pode sempre pensar assim: você não quer perder, sempre quer ganhar alguma coisa. Então, que benefícios eu tenho em fazer parte dessa família? Tem que ter algum benefício, eu vou. Não vai ter, glória a Deus. Não tela, por favor, irmão. Primeiro, como faço parte da família de Jesus? Olha só, invoque o nome do Senhor, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, 13. Arrependa-se dos vossos pecados. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo,
para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. Confesse Jesus como seu Senhor e Salvador. Se com a tua boca confessar o Senhor Jesus e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Romanos 10:9. Deposite toda a sua fé em Jesus Cristo, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. São versículos básicos que nós evangelizamos as pessoas, são versículos básicos que você quer fazer parte da família de Jesus, tem que fazer essas coisas. Você tem que apostar nisso. Só que isso, para fazer isso, tem que ser de todo o coração. Para fazer parte da família de Jesus, você tem que invocar Jesus, arrepender dos vossos pecados, se converter, confessar Jesus como Senhor e Salvador e depositar toda a sua fé nele. Aí você passa já a fazer parte da família de Jesus. E amados, o interessante e maravilhoso é que quando você faz parte da família de Jesus, Romanos 8:1 diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Nenhuma condenação há para os que fazem parte da família de Jesus. Aleluia! Agora vamos lá. A segunda questão: como faço a vontade de Deus? Porque olha só, Jesus ele falou assim: a minha família é todo aquele que faz a vontade de Deus. Você fazendo parte da família, então você também tem que fazer a vontade de Deus. Como faço parte? Como faço a vontade de Deus? Primeiro, busque conhecer a Deus. Olha só. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e Ele nos dirá com a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Oséias 6:3. Porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Oséias 6:6. Olha só aquela figura. Tem que fazer isso, você tem que querer, você tem que manejar, conhecer bem, ser o bom obreiro da palavra, como o apóstolo Paulo ensinou a Timóteo. Seja um obreiro bem aprovado. Então, mas tem que comer, tem que orar, buscar a Deus, buscar o coração e a leitura da palavra de Deus. Aí você vai fazer, aprender e saber fazer a vontade de Deus. Tá? Olha só, continuando. Outra, confie que a vontade de Deus é o melhor para você. Aí é você depositar a sua fé em Deus, é você depositar a sua confiança em Deus, é depositar a sua vida em Deus. É o que nós cantamos na música: abrir mão da minha vida, abrir mão do meu querer, abrir mão de tudo para fazer a vontade de Deus. Não é fácil, irmãos, mas o Espírito Santo ajuda nós a fazer essas coisas, tá? Ajuda. Teve um homem que teve tanta autoridade, ele buscou tanto a Deus, ele entregou a vida para Deus, que ele teve tanta autoridade que falava, a Bíblia está escrito, que ele fala assim: imita a mim, porque eu imitei a Jesus Cristo. Ele fala assim, quer ver, ó? Ele fala lá no livro de Gálatas, parece, porque já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Porque, deixa eu achar esse versículo aqui, irmãos, está aqui, só um pouquinho. Não sei ele todo de cor. Mas olha só: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo a fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Aleluia. Tanto que depois que ele fez isso na vida dele, se entregou mesmo, tudo. Esse sim, abriu mão de tudo para servir a Deus. Assim como ele fez isso, ele aprendeu o segredo da vida. Por isso ele relata em Filipenses 4:12-13, ele fala assim: ó, sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Aprendi